Bom dia a todos, bom dia a todas. Declaro aberta a 794ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Passando aqui ao primeiro item do expediente de hoje, seria a aprovação de atas das sessões anteriores. Não há ata pendente de aprovação pelo colegiado, de modo com que nós passamos aqui a breves informes por parte da presidência sobre assuntos institucionais de maior relevo ocorridos durante a semana. Eu vou destacar aqui um primeiro assunto, a Defensoria Pública Geral, suas assessorias, principalmente a CGA e a coordenação da unidade Nossa Senhora do Ó, tem se envolvido bastante num assunto relacionado, de interesse muito local, mas que exige um olhar atento das equipes da Defensoria Pública Geral com relação às obras da linha laranja do metrô que acarretaram de maneira preventiva na interdição do entorno ali das obras, e isso também gerou a interdição ou a interrupção das atividades presenciais de maneira emergencial, mas acautelatória, do trabalho lá da unidade Nossa Senhora da unidade de freguesia do Ó. Nossa Senhora do Ó. Inclusive, o Luiz Felipe Conselheiro assim, tem dialogado bastante, está também à frente dessa questão. E na última segunda-feira, nós recebemos aqui o secretário executivo da Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Isper, aliás, o Dr. André Isper, melhor dizendo, e a sua equipe, com representantes da empresa concessionária Acciona, e esse foi uma conversa institucional a fim de que a Secretaria e também a empresa compartilhassem conosco o cenário específico ali das obras, tanto de construção da linha, mas principalmente aquilo que tem sido feito na perspectiva de trazer segurança ali para a obra e também para as empresas, para os serviços que estão no entorno e principalmente na área atingida pela interdição. E havendo aqui, portanto, um prognóstico concreto de retorno da unidade, do trabalho normal da unidade, a partir da liberação das autoridades competentes ali, depois de certificada, obviamente, todas as condições adequadas de segurança para o funcionamento ali da unidade. Ao longo da próxima semana, as equipes aqui vêm se envolvendo e dialogando com a secretaria e com a empresa para que isso aconteça nas mais absolutas condições aí de segurança. Faço esse informe aqui, quero agradecer ao secretário executivo e toda a empresa Acciona pela disposição de dialogar com a Defensoria Pública sobre esse tema. Destaco também aqui algumas agendas ocorridas na cidade de Brasília, claro, na condição da Defensoria Pública Geral enquanto integrante do CONDEG. A Defensoria Pública Geral de São Paulo integra o CONDEG na condição de Defensor Público Geral, obviamente, mas também integra hoje a presidência do Conselho Fiscal dessa nova gestão do CONDEG. Enfim, alguns desafios em torno de tornar o CONDEG uma estrutura mais consolidada, a necessidade de se pensar numa forma de estabilizar uma estrutura administrativa própria para o CONDEG, que ainda não há. Então, há uma dificuldade grande do compartilhamento das atividades administrativas de todo o colegiado entre as defensorias que fazem parte da diretoria. Então, esse é um caminho que nós pretendemos aí mudar um pouco a chave nesse sentido, fazer um movimento para que o CONDEG tenha condições de consolidar uma atuação administrativa, um corpo administrativo com receita própria, de maneira independente. Então, esse é um objetivo aqui a ser trabalhado nesses próximos meses. Mas eu quero destacar aqui agendas que dialogam muito com a Defensoria Pública de São Paulo também. Foram dias produtivos em Brasília. Eu quero destacar aqui a participação na solenidade de homenagem ao senador Eduardo Gomes, do estado de Tocantins, feita pelo CONDEG também, pela ANADEP. O senador Eduardo Gomes é um dos parlamentares que mais ativamente tem se destacado no fortalecimento da Defensoria Pública brasileira. É muito justo que essa homenagem fosse direcionada ao parlamentar. O senador Eduardo Gomes, por exemplo, foi o relator da PEC 63,
né, aquela PEC que trabalhava a questão do ATS, como nós sabemos. Essa PEC foi arquivada, a PEC atual, que foi reapresentada, o texto foi reapresentado, é a PEC de número 10, de 2023. O senador Eduardo Gomes, mais uma vez, ele é o relator e sempre recebe muito bem a Defensoria Pública e é uma das vozes mais ativas, como eu disse, no fortalecimento, muito justo aí, esse reconhecimento por parte das instituições. Destaco também reuniões havidas com a Defensoria Pública da União, enquanto presidente do Conselho Fiscal, e também com a diretoria. Defensoria Pública da União, que está em vias, né, de uma alternância na sua gestão. O candidato indicado pela Presidência da República, Igor Roque, passou por sabatina essa semana no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal, agora segue a votação no plenário daquela Casa Legislativa, mas o CONDEG, toda a sua estrutura, vem dialogando com a Defensoria Pública da União, toda a sua gestão, a fim de que nós façamos alguns movimentos de avanços para a Defensoria Pública Nacional em algumas frentes, né, tanto com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Acho que há um momento institucional em que temas de grande relevo para o acesso à justiça têm que ser enfrentados de maneira um pouco mais altiva, assertiva, e esse é um movimento que tende a se intensificar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Destaco também aqui, em Brasília, e aqui agradeço já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que mais uma vez recebeu, né, todos os defensores públicos gerais em Brasília, no Ministério. Quero agradecer também aos secretários nacionais, o Marivaldo Pereira, secretário nacional de Acesso à Justiça, o secretário Vitor, da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e as defensorias públicas, através do CONDEG, vêm dialogando aqui a respeito de temas que são de fundamental importância, não só para a defensoria, para o fortalecimento, e essa foi uma pauta concreta da reunião com o ministro, mas também e principalmente de temas que dialogam muito com necessidades dos nossos usuários, né? Agendas específicas que vêm sendo trabalhadas no âmbito dos ministérios e que a Defensoria Pública invariavelmente tem que ser um ator importante, né, dessas construções. Destaco aqui um mutirão próximo nacional do superendividamento, para trabalhar superendividamento. Destaco questões relacionadas à população em situação de rua, enfim, diversos assuntos ali que foram trabalhados e que, sem sombra de dúvidas, a Defensoria Pública, de alguma maneira, vai tentar, né, direcionar essas agendas no âmbito federal. Outros temas foram trabalhados também, principalmente com relação ao cumprimento integral, uma reflexão integral, uma reflexão e, principalmente, né, um diagnóstico importante das defensorias públicas sobre a emenda 80, né, a necessidade de se avançar com a capilarização do acesso à justiça. Em São Paulo nós sabemos disso, né, mas também no país, sem sombra de dúvida. Então, aqui já encerrando os breves informes por parte da presidência, de modo com que nós podemos seguir aqui com a nossa sessão ordinária, comunicações por parte da secretaria, dando as boas-vindas à Sara, toda a equipe, mas fui informado que não há qualquer tipo de comunicado por parte da secretaria, de modo com que nós já passamos, então, ao momento aberto de hoje, com 4 inscrições, 3 no formato presencial, estão aqui aguardando, e uma em formato síncrono, que já foi feita a solicitação aqui, excepcional, de uma inversão, para que ela participe aqui num primeiro momento de maneira síncrona, depois a gente segue com o momento aberto presencial, e a presidente aqui, claro, concordou com esse movimento. Eu vou chamar aqui, então, dando as boas-vindas a Rafaela Eduarda Miranda dos Santos, ou Miranda Santos, melhor dizendo, que ela é advogada popular quilombola do Quilombo de Porto Velho, São Paulo. Então, Rafaela, bem-vinda aqui ao nosso momento aberto. Espero que esteja, né, nos acompanhando aqui, está conseguindo ouvir. Então, seja muito bem-vinda, tenha a palavra. Lembrando o nosso prazo aqui de 5 minutos para a manifestação. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, Rafaela. Maravilha.
Eu sou Rafaela Eduarda Miranda Santos, sou quilombola do Quilombo de Porto Velho, advogada popular hoje na equipe de articulação assessoria das comunidades negras aqui do Vale do Ribeira. E neste ato, né, enquanto integrante e representante aqui hoje do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais aqui do Vale do Ribeira, São Paulo, o FPCT-VR, movimento social que surgiu a partir da união de lideranças indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclos, que estão organizadas na luta pelo território e modo de vida tradicional há décadas aqui na região do Vale do Ribeira. Somos centenas aqui na nossa região, né, nesse local, e bem aqui hoje, nesse contexto, né, de discussão de uma eventual expansão institucional no Conselho Superior da Defensoria Pública, expor, né, e solicitar aí a criação de cargo específico para a tutela coletiva na Defensoria Pública, né, especialmente aqui de registro, no Vale do Ribeira, e a criação também de núcleo específico que cuide, né, dos povos e comunidades tradicionais do Estado de São Paulo. Tais propostas não são de hoje, né, mas já foram firmadas em outras oportunidades por outros representantes e representantes de segmentos tradicionais, como na pré-conferência que tivemos aqui no Vale da Ribeira, no 4º ciclo, né, de conferências. Mas apesar de toda a resistência que nossos povos fazemos aí, né, tanto quanto essa política de extermínio, quanto essa tentativa de escravização e colonização promovida contra os nossos corpos, contra os nossos territórios, ainda somos majoritariamente, né, vulnerabilizados, seja no acesso à saúde, a saneamento básico, né, a educação adequada e diferenciada, como é uma premissa já em muitas normativas, nas vias de acesso, inclusive também aos nossos territórios, há comunidades que não contam com acesso ainda por estradas, dificultando, né, a fluidez de outros direitos, lidamos com a criminalização de nossas práticas tradicionais, como os manejos, né, agroflorestais que desenvolvemos, mas também somos alijados, né, da participação política, em especial através da violação do nosso direito à consulta prévia, livre e informada e de boa fé, né, aos nossos territórios quando algo nos afeta. Também, né, mas por último, mas também não menos importante, temos também muita dificuldade, né, de extrema ainda vulnerabilidade no acesso aos nossos territórios e recursos naturais, bem como ao acesso à justiça. E quanto ao acesso ao território, destacar, né, que algumas perspectivas, né, de análise que são feitas em relação ao avanço, a exemplo aqui da questão quilombola, que somos mais de 6 mil quilombos no Brasil, há perspectivas que as mais otimistas dizem que levaria 600 anos para concluir toda, né, a regulação fundiária de nossos territórios. As mais pessimistas afirmam que levaria mais de 1.800 anos. Então, isso é absurdo, né? É extremamente algo que deve ser combatido e não deve, né, prosperar, porque já estamos gerações e gerações aí lidando com isso. Então, a gente observa todo esse contexto, né, e a dificuldade, inclusive, no acesso à justiça, e isso leva, inclusive, que no dia a dia a gente tenha que enfrentar várias situações de conflitos, né, fundiários e socioambientais aí na nossa comunidade, fruto também do racismo estrutural, né, e da discriminação que coloca todo dia em xeque a nossa existência enquanto população e insegurança jurídica, né, de permanência em nossos territórios. Poucas comunidades contam, né, como é o caso aqui da questão quilombola, né, aqui no Vale do Ribeira, com assessoria jurídica própria, né, assessoria popular, mas mesmo assim a demanda é gigantesca, né, e é uma demanda estrutural e histórica, ou seja, demanda então esforços conjuntos de vários órgãos, várias instituições para que possamos combater esse cenário, né, não basta, né, a gente resistir enquanto povo, a gente quer existir com plenitude, com bem viver, né, de fato enquanto população. Então, essa exposição aqui de hoje, né, para a gente cobrar, né, e novamente reafirmar essa solicitação que colocamos já em outras oportunidades, de termos aí criados, então, cargos específicos para cuidar das nossas tutelas, né, nossa questão coletiva, né, então, uma tutela específica aqui no Vale do Ribeira para cuidar das demandas coletivas nossas, e também a criação, né, de um núcleo específico dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira. Repetindo, um cargo específico de tutela coletiva aqui no Vale do Ribeira e um núcleo específico para cuidar das nossas demandas de povos e comunidades tradicionais. Agradeço aí nesse pouco tempo aí de fala, mas pela escuta, né, e estamos também para enviar uma nova carta, né, também assinada por outras instituições também daqui nossas, para reforçar também esse pedido. Obrigado, Rafaela, pela participação no nosso momento aberto, trazendo uma demanda que todos aqui da Defensoria Pública de São Paulo, Conselho, Defensoria Pública Geral,
tem um cuidado enorme, né, e com uma plena ciência e o termômetro da sensibilidade e da importância que a atuação cada vez mais especializada e com fôlego por parte da Defensoria Pública em atenção às comunidades tradicionais em São Paulo. Quero destacar aqui o seu trabalho, viu, Rafaela, parabenizar pelo trabalho, enfim, pela defesa aqui do núcleo específico no nosso momento aberto, destacar também, principalmente no Vale do Ribeira, unidade de registro também da Defensoria Pública, que historicamente sempre foi uma unidade muito atuante. Destaco aqui o colega Toshio, que hoje, enfim, integra os quadros do governo federal, mas tem uma atuação sempre muito ativa, muito dialógica, e a pauta das comunidades tradicionais certamente é uma que esse colegiado aqui irá enfrentar ao longo do próximo processo de expansão missional. Claro, né, a Defensoria Pública com o tradicional, parece clichê, mas é uma realidade que a gente tem que lidar. O cobertura é curto, mas com diversas agendas importantes e necessidades que a instituição tem, essa, sem dúvida, é uma que há necessidade de uma avaliação cuidadosa, sem sombra de dúvidas. Então, registro aqui, viu, Rafaela, agradecendo aqui a sua participação mais uma vez no nosso momento aberto. Seguindo marcha aqui agora com o nosso momento aberto presencial, eu vou chamar aqui a primeira inscrita de hoje, nossa colega defensora pública aposentada, Maria Dolores Massano. Bom dia, bem-vinda, e com a palavra, Dolores. Bom dia a todos. Mais uma vez eu aqui no Conselho. Acho que as pessoas pensam que eu fico feliz, mas eu não fico de estar aqui. É uma tristeza imensa para mim ter que estar aqui presente pelos motivos que eu venho. Eu gostaria que os meus colegas, os principais, principalmente esses que estão trabalhando ainda, que ainda trabalham, que estão nas suas unidades, conseguissem um tempinho para conseguir vir ao Conselho, porque é muito importante. Eu disse agora há pouco, e repito sempre, que eu me arrependo muito de não ter feito isso enquanto eu estava na ativa. Porque é um único momento importante que a gente tem para falar dos assuntos da nossa carreira. Nós estamos chegando no momento do orçamento. Acho extremamente importante que todos tenhamos acesso a tudo que tem sido visto e previsto. Principalmente, realmente, a distribuição de cargos novos para o próximo concurso que está se findando. Isso é muito importante. Qual é o caminho que a Defensoria vai seguir? Como nós vamos crescer em tamanho e em importância? Isso, para mim, é essencial. Eu venho aqui com tristeza, porque às vezes eu acho que todos nós negligenciamos muito, em função de estarmos trabalhando, essa necessidade do crescimento. E no Conselho é o único lugar que eu tenho para falar hoje dessa angústia que me mata de ver a Defensoria não ser aquilo tudo que eu sonhei. Nós precisamos crescer no orçamento, aumentar esses valores na medida do possível, lutar por um aumento financeiro, lutar por um aumento vencimental para todos os defensores e servidores, e lutar por estrutura, informatização, todos os aspectos em que nós estamos atrasados. Há um abismo da Defensoria com as outras carreiras. E esse abismo, a gente vai ter que lutar devagar, mas vai ter que conseguir um dia chegar. Então, por isso eu venho toda semana. Fico triste. Notei outro dia que a minha tristeza, às vezes, ela se faz ver quando eu chego na minha casa. Eu estou exausta, esgotada, porque eu fico triste de ver que a carreira não reage. Eu também fui assim, eu também não reagia. Por que eu não reagia? Porque eu estava preocupada com os meus processos e não via a importância de determinados assuntos. Tem para toda a carreira, para cada um de nós, estejamos aposentados ou não. A carreira da Defensoria é muito bonita. A Defensoria Pública tem uma função que as outras carreiras não têm. E isso a gente não pode deixar de lado. Nós somos importantes, temos que acreditar que somos importantes. Temos que acreditar que somos uma carreira jurídica de primeira linha e nós não estamos sendo há muito tempo. É hora de mudar isso. É hora de todos nós lutarmos juntos
com a Defensoria Pública Geral, com os conselheiros, com a própria carreira, no nosso dia a dia, é aumentar a nossa importância institucional com urgência. Infelizmente, eu não estou vendo isso, e isso me entristece muito. Parece que eu gosto de vir aqui? Não gosto. Eu queria muito mais estar na minha casa. Era muito mais importante para mim, ou muitas outras coisas. Mas não, eu saio porque, para mim, é importante a defensoria ainda. Eu sonhei com essa defensoria quando eu ainda estava na PGE. Aliás, na Constituição de 88, porque eu já estava na carreira quando a Constituição saiu. E eu continuo vindo aqui, eu ainda continuo ainda em pé. E enquanto eu tiver forças, eu vou continuar a vir. Então, eu peço a todos os conselheiros que pensem bem neste próximo orçamento, pensem bem na próxima distribuição de cargos. A carreira precisa crescer. Nós precisamos ser maiores e melhores em tudo. E precisamos ter o mesmo nível das outras carreiras jurídicas. E hoje nós não temos, como eu sempre falo aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dolores, mais uma vez pela participação no nosso momento aberto, trazendo aqui os apontamentos sobre um tema que é de suma relevância, que é a discussão da proposta orçamentária setorial 2024, lembrando, sem sombra de dúvidas, os ingredientes que a Dolores traz aqui estão disponíveis, né? São informações públicas, inclusive com relação à proposta analítica com cada um desses programas. Acho que a gente vai discutir um pouco isso durante o processo da ordem do dia. A Defensoria Pública, mais uma vez, vai avançar, ou pelo menos vai trabalhar por esse avanço paulatino do seu orçamento, para que esse ingrediente que a Dolores trouxe aqui, de fato, seja a veia condutora aqui, todos os processos internos. A capilarização para que a Defensoria Pública atinja cada vez mais o seu usuário. Esse é o compromisso institucional que eu sempre venho reforçando aqui no Conselho, e esse vai ser o mote do nosso trabalho, sem sombra de dúvida, claro, né? Sempre aliado também a um olhar sensível à estruturação adequada das equipes, da estrutura de trabalho, enfim, tudo isso vai ao encontro desse objetivo, que é único, tenho certeza disso. Então, obrigado, Dolores, mais uma vez pela participação. Passo aqui agora, dando as boas-vindas ao nosso usuário Zé Benedito França Pereira. Zé França, mais uma vez bem-vindo, Zé França, e com a palavra. Bom dia a todos. Eu hoje retorno aqui pela manhã, mesmo para fazer um agradecimento, pelo meu nome foi citado na última sessão, pelos nobres conselheiros, no momento estava com o presidente o Rafael Pitanga, o Rafael Camarão, o Gustavo, a Érica Leone e a Camila, que fizeram algumas palavras à minha referência. Queria agradecer aqui ao nobre conselheiro Rafael Camarão, que fez algumas palavras que eu me sinto muito pequeno pela grandeza das suas palavras, tá bom? Eu te agradeço muito por essa referência e vindo, né, da Vossa Senhoria, essas palavras, eu me sinto muito lisonjeado. Porém, eu gostaria de destacar que aqui eu participo apenas como um colaborador, né, deixando sempre que a Defensoria, ela seja sempre a protagonista. Eu sou apenas um aprendiz aqui, com todos os senhores aqui. Presidente, houve uma fala que me chamou muita atenção, além dessas palavras, né, ditas pelos conselheiros. A palavra que me chamou muita atenção, e eu queria destacar aqui a fala da Érica Leone, a nobre conselheira Érica Leone. Ela fez uma definição do modelo de participação de construção do orçamento, muito referente ao que nós participamos dentro da Câmara. E quando os secretários fazem as suas apresentações de orçamento, então toda a sociedade civil, parlamentares participam. E a gente tem ciência de que tanto essa participação ela tem que ser tanto dos usuários, dos defensores e dos servidores também. A conselheira Érica, ela até citou uma parte que ela dizia que precisaria 6 meses para que a cada conselheiro tivesse a ciência da apresentação da proposta para fazer seus apontamentos. Até não falo até 6 meses, mas menos de 6 meses. Mas eu percebi que alguns conselheiros tinham se surpreendido
pela apresentação da proposta, aí eu percebi, até mesmo pela ouvidora, a nossa ouvidora Camila, de ter sido surpreendida, mas não ter colaborado com a proposta. E eu fiquei pensando, mas os conselheiros, eles não fazem indicações, eles não fazem uma proposta também. Então, eu não sei como funciona, eu estou chegando agora nessa questão do orçamento da defensoria, mas eu entendo que cada conselheiro, ele também tem a sua proposta e tem o seu poder também de colaborar, né, como conselheiro e como representante dos outros defensores, ele tem toda a autonomia de fazer a sua colaboração na sua proposta orçamentária da defensoria. Sei que é um tema que vai ser sempre discutido todo ano, mas a conselheira Érica, ela trouxe ela fala de um modelo, que esse modelo deve ser pensado do modelo de participação da proposta de orçamentária da defensoria, dessas três partes que eu citei, né? Os usuários, os defensores e os servidores. Eu acredito que a fala que a conselheira pôs foi muito democrática, participativa. E eu acredito que essa presidência, ela tem essa ciência, né, sempre se colocou à disposição. Eu até fui surpreendido também ao ver que na hora que a conselheira Érica pediu uma reunião com a presidência, na mesma hora o presidente, o Rafael Pitanga, ele se propôs, já marcou a reunião muito rápido, e eu achei muito importante isso, né, sempre da presidência estar disponível, né, para o diálogo, que é onde que a gente acredita. E também uma coisa muito mais importante que eu achei é a harmonia, né, entre a presidência e os conselheiros. É isso que a gente almeja, que esse conselho sempre esteja nessa harmonia para abrir o espaço sempre para o diálogo e ser construtivo. Então, eu deixo aqui a minha manifestação, que é a questão do orçamento, que ela seja participativa, né, que todos possam colaborar, e a gente está aqui construindo, né, ainda construindo, que a defensoria é uma adolescente de 17 anos. A gente está construindo ainda a defensoria. E eu estou aqui, mais uma vez, aqui agradecer as palavras do Rafael Camarão. Estou apenas um colaborador e um aprendiz, senhor. Obrigado, gente. Boa sessão aos senhores. Obrigado, seu Zé França, pela participação mais uma vez. Parabenizar pela lucidez da sua manifestação, pelos apontamentos aqui ao colegiado. Sem sombra de dúvida, acho que é um comprometimento nosso aqui, apesar das discussões que a gente sempre enfrenta aqui, diálogos, às vezes mais aprofundados, mais reflexivos, mas o Conselho sempre tenta, ao máximo, achar um ponto de equilíbrio nas suas decisões. E, principalmente, Zé França, acho que esse é um tema daqueles mais valiosos, até a conselheira Érica, um pouco à frente também desse tema, que é uma organização temática do colegiado com relação à sua agenda, né? São diversos temas que o Conselho tem o desafio de enfrentar, e as legislaturas, elas são internamente curtas. Você pensar bem, 2 anos é muito desafiador, em termos de você pensar em metodologias, escolher agendas prioritárias, dentre muitas que são, e fazer disso, de fato, um diálogo aprofundado e maximizar os espaços democráticos como o Conselho é na sua identidade. E esse é um assunto muito especial, ele não é de hoje. Há uma proposta no Conselho, salvo engano, ela é de 2019, que trabalha a ideia de uma discussão de um orçamento participativo na instituição. Também não é, a Defensoria de São Paulo nem seria uma inovadora nesse sentido. Há outras defensorias estaduais que têm modelos de participação social na discussão orçamentária, como, por exemplo, o Ceará, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, enfim, tem outras defensorias que trabalham nessa linha. E a ideia nossa, isso está no calendário, salvo engano, isso está final de julho agora ou começo de agosto, uma definição sobre a aprovação de uma proposta de deliberação do colegiado que passe a trabalhar uma linha de orçamento participativo, de discussão. E participativo, sem sombra de dúvidas, que tem que passar por momentos, e esses momentos acho que tem que ser aprofundados, como é que a gente maximiza isso diante de tantos desafios, de oitiva da sociedade civil, uma oitiva qualificada tem que ser, há uma ideia trabalhada, né, ainda pensada, também utilizar os espaços das pré-conferências para isso, é um espaço a ser pensado, elas têm uma temporalidade, né, elas são realizadas a cada 2 anos, o orçamento é discutido anualmente, né, a POS, acho que dá para utilizar, mas tendo esse foco de espaços aí anuais, para que isso seja, de fato, enfrentado pela Defensoria Pública e, naturalmente, né, as outras 2 frentes,
os outros 2 pontos que você trouxe, que são os defensores também, que são os servidores também, o público interno, certamente participando disso ativamente. Seja no novo espaço que vai ser delimitado do orçamento participativo, seja nos espaços internos, onde isso já existe naturalmente, com os conselheiros eleitos, a própria Defensoria Pública Geral, e, claro, também, sempre um momento aberto aqui. Então, quero agradecer a sua participação mais uma vez, e colocar também isso já no horizonte para tranquilizá-los. Próximo inscrito no dia de hoje, Guilherme Nascimento Guiral, ele é representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, Guiral, bem-vindo. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todas e todos que nos acompanham de forma virtual e aqui presencial. Hoje vamos dar início à nossa fala aqui da associação, começando que nessa quarta-feira, dia 12/7, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo respondeu a 2 consultas formuladas por municípios, decidindo pela possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado durante o período compreendido pela Lei Complementar 173 de 2020 para todos os efeitos administrativos. Por sua vez, a ASDEPESP acompanhou a sessão do Tribunal de Contas e está atenta aos desdobramentos da questão junto à Defensoria Geral, demais entidades de classe e à nossa assessoria jurídica, conforme comunicado da Defensoria Pública Geral, informando que aguarda a publicação de acórdão para emitir parecer jurídico quanto à possibilidade de implementação administrativa da referida decisão no âmbito da Defensoria Pública. Enquanto representantes da categoria de servidores e servidoras da Defensoria, que se desdobrou para trabalhar durante a pandemia, correndo os riscos de saúde, tanto físicas quanto psicológicas, característicos daquele momento, esperamos que seja seguido pela Defensoria o caminho evidenciado pelo Tribunal de Contas do Estado e já trilhado pelo Tribunal de Justiça, sendo as medidas tomadas de forma administrativa e que todas as concessões retornem ao seu status quo antes da promulgação da referida lei em todos os casos por ela afetados. Temos também aqui uma questão premente relativa à robusta e pedagógica apresentação feita pela CTI e pela EDEP. Nesse ponto, quanto aos equipamentos de tecnologia da informação, sobretudo há um ponto que já foi bastante tratado por nós no momento do início da pandemia e em seu curso, que é a distribuição igualitária dos equipamentos e recursos tanto para servidores quanto para defensores. É sabido que hoje há uma diferença na configuração dos notebooks cedidos. Além disso, os equipamentos dos servidores não possuem a modalidade do pacote Office instalável, sendo sua contratação pelo servidor com verba própria ou através do programa da EDEP, que não se destina ao trabalho, mas sim às atividades acadêmicas. Tal distribuição igualitária é de extrema importância, pois alguns servidores necessitam, inclusive, de equipamentos mais robustos do que os próprios defensores e defensoras para executar o seu trabalho. Sobretudo quando atuam diretamente com planilhas complexas de Excel, com macros em Visual Basic, necessárias muitas vezes para a gestão administrativa, tanto da defensoria como um todo, quanto nas unidades, ou que realizam trabalhos complexos de design, programação e etc. Inclusive, uma dessas diferenças versa sobre o próprio headset fornecido recentemente, que é usado pelos servidores, que para nós possui áudio mono e para os defensores possui áudio estéreo. Esperamos que essa questão seja enfrentada pela instituição para que possamos melhor atuar em prol dos usuários e usuárias. Outra questão de alta importância que deverá ser tratada por este Conselho em breve é o nosso projeto de expansão. Nesse caso específico, entendemos ser necessário a oitiva da sociedade civil, de maneira ampla e democrática, tendo inclusive acesso das entidades nos autos do processo, para que seja possível sua manifestação tanto no momento aberto, quanto em eventuais protocolos a serem feitos nos autos. A participação da sociedade civil nessa questão é de grande importância e será ela que deverá ditar os caminhos que a instituição deve tomar daqui em diante, pois tratam-se de pessoas engajadas nas lutas sociais e que conhecem empiricamente, no dia a dia de seus afazeres, as necessidades da população mais carente e de onde o orçamento público consignado aos cuidados administrativos da Defensoria deverá surtir melhor efeito, congregando um melhor custo-benefício quanto aos gastos públicos a serem despendidos. Marcamos também a posição firme quanto à necessidade da expansão vir a ser realizada com o devido respeito às métricas institucionais, no tocante à distribuição e provimento de novos cargos de servidoras e servidores, tanto nas unidades quanto nos núcleos e os órgãos administrativos para fazer jus à maior demanda que virá. O planejamento de novas unidades ou expansão das atuais, bem como de eventuais novas trincheiras a serem desbravadas pela instituição, devem vir acompanhadas de um quadro técnico e administrativo adequado,
para que o atendimento da população seja coerente com a grandeza da instituição e não de maneira atabalhoada que pode servir somente para a criação de expectativas e frustrações futuras com relação ao nosso atendimento. Esta associação manifesta, portanto, a intenção tanto de uma manifestação própria nos autos, caso seja necessária, quanto a utilização de instrumentos democráticos de escuta e consideração das manifestações da sociedade civil, como audiências públicas, etc. Por fim, gostaríamos de parabenizar a participação do CAD, do GAI, representantes do CAN, no evento que tratou da apresentação de cartilha de casos complexos, notando a grande importância da participação, especialmente do CAD, neste tipo de evento, por tratar também de questões relacionadas à saúde e trabalho, quando atuação nesses tipos de atendimento. Sendo assim, agradeço e tenham todos uma boa sessão. Obrigado, Guiral, mais uma vez, parabenizando a Associação dos Servidores pela participação no nosso momento aberto de hoje, traz pontos importantes aqui. Vou começar do final para o início. Acho que com relação à expansão, Guiral, é importante mesmo esses espaços de participação democrática. Acho que a instituição vive hoje o desafio, vai viver, ainda bem, né? O prognóstico positivo de se expandir seus quadros mais uma vez, que é sempre motivo de muita alegria para a instituição, mas seu desafio é tentar fazer disso, de fato, além do espaço democrático que é da nossa identidade, mas também um espaço que seja efetivo, né? Acho que a Defensoria Pública, com as diversas agendas que tem, as necessidades que tem que suprir, até por mandamento constitucional, tem outros elementos hoje importantes também que entram nessa equação, como a potencialidade da atuação digital, da atuação remota, que numa perspectiva consegue também dar boas respostas aos usuários, fazer disso um elemento positivo, mas, sem sombra de dúvidas, estar presencialmente também, né, fundamentalmente, nos espaços onde ela ainda não está. Tudo isso aliando, claro, né, a sempre necessidade de se olhar a estrutura atual com relação a eventuais suportes por sobrecarga, inclusive. Então, tudo isso, sem sombra de dúvidas, estará aqui no espectro de discussão do colegiado. A Associação de Servidores certamente vai participar disso também, sociedade civil, para que esse processo transparente transcorra de modo com que a Defensoria Pública tenha um horizonte claro de como vai perseguir sua expansão institucional ao longo dos próximos anos. Um outro tema trabalhado também aqui pelo Guiral, até acabei não comunicando pela presidência, nós fizemos isso em informe institucional ao longo da semana, que é um assunto que a gente já vinha acompanhando já de algum tempo, Defensoria Pública Geral, a sua assessoria jurídica, que é a pauta e o julgamento no Tribunal de Contas de duas consultas dos municípios paulistas com relação a... O Guiral colocou aqui, mas tentando aqui ilustrar um pouco qual que foi o efeito prático, a Lei 173 lá de 2020, trabalhou de maio de 2020 a dezembro de 2021, até o último dia útil de 2021, alguns temas, ela é uma lei nacional, não é uma lei federal, portanto ela se aplica a todos os entes, a todos os poderes, e ela trabalhou alguns efeitos materiais e jurídicos por conta da pandemia. O fundamento por ali era gerar principalmente fluidez de caixa aos entes para fazer frente justamente ao momento da pandemia que a gente viveu. E para os servidores públicos em especial, o artigo 8º daquela lei trouxe consequências que a gente muito bem sabe aqui, e resgatando algumas delas, talvez a principal sentida foi justamente a suspensão, né, ou a não contagem de prazo, né, de tempo para vantagens pessoais de maio daquele ano até dezembro. E 1º de janeiro de 2022 isso foi retomado naturalmente, porém alguns questionamentos jurídicos se sucederam após o término da vigência dessa lei temporária. E um deles é justamente esse, a suspensão da vantagem, da suspensão da contagem do tempo. Esse foi um tema que foi objeto de algumas ações diretas no Supremo Tribunal Federal, salvo engano foram 7 ou 8 ali, não vou me lembrar agora ao certo. Todas elas, exceto uma, enfrentaram de maneira mais ampla os dispositivos da Lei 173, e inclusive esse. Então, foi um julgamento mais geral, mas houve entendimento de que essa lei tinha compatibilidade com a Constituição, portanto, essa suspensão seria válida. Uma outra ADI também trabalhou isso,
especificamente, que é o fenômeno da suspensão da contagem do tempo. Também, um julgamento monocrático ali, teve a constitucionalidade chancelada. No entanto, muito se trabalha, né, um olhar jurídico em todos os espaços sobre esses efeitos, e a Defensoria Pública Geral atenta a esse movimento. Nós temos visto aí diversos projetos de lei que trabalham tanto na perspectiva federal como no estado de São Paulo, justamente uma lei que faça contraponto a esse fenômeno, tá? Mas também há o olhar, e aqui materializado nessa decisão do Tribunal de Contas, de que essa contagem é possível. Nós vimos acompanhando, como eu disse, nós estamos aguardando agora a publicação desse acórdão, tá? Para fazer uma análise mais aprofundada, todos os pormenores. Lembrando que aqui em São Paulo também, o Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura, salvo engano, teve um entendimento de que não se aplicava, ou se aplicava a lei, um entendimento administrativo. Esse é o status de momento, é esse. E é óbvio que nós vamos estar acompanhando isso, dialogando com todas as associações, servidores e defensores, na perspectiva de, claro, né, aplicar o entendimento do Tribunal de Contas, se uma vez consolidado e uma vez seguro, como a gente sabe. Mas agradecer aqui a participação e aproveitar para fazer essas ponderações também, como nós antecipamos já em comunicado institucional. Então, eu quero agradecer e encerrar aqui o momento aberto, parabenizando a todos e todas. Lembrando que nós temos que suspender agora o link para a continuidade na sessão. Então, está suspenso aqui os trabalhos por breves instantes. Lembrando que nós temos que entrar no segundo link.